Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. E a aula de hoje é carne de porco ao forno. Ela fica muito especial. Fica bem macia, um pouquinho crocante por fora, pode ver essa casquinha que criou, mas ela fica tão saborosa. Para fazer essa receita, eu usei aproximadamente 1 quilo de carne, eu já compro aquela a vácuo mesmo. Sempre que eu vou fazer uma carne no forno, eu coloco na forma alguma proteção para ficar mais fácil para lavar depois. Eu prefiro usar sempre o papel alumínio, mas tem também o papel manteiga culinário que você pode utilizar. Tanto faz, os dois, desde que você forre bem a forma, aquele molinho que vai criando na forma, você só joga esse papel fora no final e fica bem fácil de você lavar as suas formas. E se você não coloca e tem que deixar de molho, é um pouquinho mais chatinho para lavar. Então, por isso que eu sempre forro a forma. Eu gosto de temperar essa carne num recipiente, né? Ou um prato grande, uma travessa, ou uma bacia, antes de eu colocar na forma. Porque se eu for temperando lá, eu acabo rasgando o meu papel, que vai dificultar um pouquinho. Então, por isso que eu tempero ele em outro recipiente. E agora eu vou colocando aos poucos o tempero e depois eu mexo bem essa carne. Se você tiver a oportunidade, você pode temperar a sua carne de manhã bem cedinho, espera uns 40 minutos e depois coloca no forno. Ou até tempera à noite e coloca para assar no dia seguinte. Quanto mais tempo você deixar esse tempero, mais vai pegando lá no meio da carne. Mas se você esqueceu de temperar antes ou está sem tempo, não tem problema também. Pode temperar e já levar ao fogo, que fica maravilhosa. Eu coloquei aqui o açafrão, cominho, gengibre em pó, pimenta do reino moída e o sal. Agora eu vou colocar o alho bem picadinho e vou misturar bem. Mistura com a mão mesmo, vai tipo massageando essa carne, que é para ela ficar bem saborosa. Tem que fazer isso dos dois lados. Esse pedaço que eu peguei, um lado dele é osso e o outro lado é carne. Mesmo assim, eu tempero dos dois lados, porque depois na hora de assar ele pega bem e vai penetrando na carne. Se ela tiver algum cortezinho, você pode ir enfiando o tempero nesses cortezinhos. Massageie a carne do lado também para pegar bem esses temperos e ficar bem saborosa. Agora aqui eu vou virar a carne e temperar do outro lado. Olha que cor bonita que ela está. E quais são os benefícios da carne de porco? Entre as vitaminas, ela é rica em vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B1. Ela tem até 10 vezes mais vitamina B1 do que uma carne bovina, por exemplo. Ela tem vitamina A, vitamina E contém outros nutrientes, como selênio, fósforo, potássio, ferro, magnésio, zinco. Tem também ácidos graxos, como o ômega 3, ômega 6 e ômega 9, que são as gorduras boas que ajudam no bom funcionamento do colesterol. A carne de porco também, ela tem muitos cortes magros, que são benéficos para a saúde. Melhor usar os cortes magros do que os cortes mais gordos. Estes cortes mais magros são paleta, pernil, lombo. É uma boa fonte de proteína, principalmente para quem faz atividade física. É muito bom consumir a carne de porco. Só que é fundamental que ela sempre esteja bem passada, bem assadinha. Não pode ir comer ela muito mal passada, porque ela pode prejudicar. Por isso que nessa receita de hoje, ela ficou por 3 horas no fogo. Coloca um fogo um pouquinho mais baixo e deixa mais tempo, porque se você colocar um fogo muito alto vai acabar queimando por fora e lá no meio ela vai ficar crua. Uma boa opção também é fazer filezinhos, pedaços menores, que acaba assando mais rápido, né? Dá para fazer no forno, ela toda inteira assim. Então depende do seu objetivo. Aqui, como eu queria uma carne mais suculenta, eu assei ela inteira, assim mesmo, temperei e coloquei em fogo baixo no forno. Demorou exatamente 3 horas para ficar pronta. Os últimos minutinhos,
No meu forno ele tem a parte de cima também, que é o dourador, que chama, né? Aos últimos 45 minutos eu coloco o fogo embaixo e em cima, o dourador também. Então, até por isso que ele criou aquela casquinha em cima. Se o seu forno não tiver dourador, pode deixar só na parte de baixo, sem problema. Ó, aqui primeiro eu estou colocando assar. Primeiro eu ligo só a parte de baixo. Eu deixo 1 hora, 1 hora e meia, aí dou uma olhadinha, ver como que tá a carne e coloco por mais 1 hora. Eu sempre gosto de fazer assim, não gosto de colocar o tempo direto já. Aqui, ó, eu programei para ficar só a parte de baixo assando e coloquei por 1 hora. Depois eu repito esse processo e quando eu vejo que ela está quase pronta, aí eu coloco nos dois, coloco em cima também, que é para poder criar aquela casquinha, ficar mais douradinha e ficar saborosa também. Se é uma carne que tem mais gordura, se você escolher por um modelo, por um pedaço, né, um corte que tenha mais gordurinha, você pode no finalmente colocar para criar aquela pururuca. Só que lembre-se que essa gordura ela não é saudável. Então, a pururuca ela é gostosa, é uma delícia de comer, só que daí não vai ter benefício nenhum para a sua saúde. É apenas para você comer mesmo e gostar. Ó, aqui, ó, criou essa casquinha, eu acho deliciosa. E o alho também, que ficou em volta, ó, também dá uma tostadinha assim que fica bem gostoso. Esse é um corte que tem uns ossinhos no meio, é muito saboroso para ir comendo. Ela fica boa com purê, combina muito bem com arroz e feijão, combina muito bem nos almoços de domingo em família. Faça e tenha um bom apetite!